Nessa segunda videoaula, a gente vai falar um pouco sobre as propriedades matemáticas dos sinais. Usualmente, os sinais também são denominados como funções de sinal, especificamente quando eles podem ser abordados desde um ponto de vista matemático. Então, a gente vai ter aqui o que coisa? Bom, sinais que são contínuos no tempo, bem? O sea, sinais que estão definidos por funções contínuas no tempo, como esse caso aqui, e sinais que estão definidos por funções que não são contínuas, ou seja, que são contínuas no tempo, porém que têm descontinuidades. Como a gente sabe que esse sinal aqui, por exemplo, ele tem uma descontinuidade, certo? Ele aqui é contínuo no tempo, bem? Porém, esse sinal está representado por uma função com descontinuidades, bem? Essa descontinuidade se dá quando você tem, num ponto específico, que o limite pela esquerda desse ponto é diferente do limite pela direita. Quando os dois limites são diferentes, a gente está em presença de uma descontinuidade do sinal. Bom, bem, já repito, o sinal é contínuo no tempo, porém, a função matemática que ele representa é uma função com descontinuidade. Temos também funções que são, sabe, sinais que são representados por funções complexas e senoidais. Né? Então, existe uma relação entre as funções senoidais e as funções exponenciais complexas. Né? Essa relação é dada pela identidade de Euler. Essa identidade de Euler que aparece aqui embaixo, ela vai ser muito utilizada na nossa disciplina. Então, é bom que vocês entendam o que significa essa identidade e que vocês decorem ela, porque a gente vai utilizar bastante. Hein? A identidade de Euler, ela especifica que um sinal exponencial complexo, desse tipo aqui, ele pode ser representado como a soma, hein, de duas funções senoidais, uma função cosseno e uma função seno. Só que essa soma é dada em dois eixos que são ortogonais, certo? O eixo imaginário, onde estaria oscilando a função seno, e o eixo real, onde estaria oscilando a função cosseno. Então, a soma de duas funções senoidais ortogonais, bem, vai gerar uma função exponencial complexa. Então, essa relação é super importante e a gente vai trabalhar muito com essa relação. Funções que aparecem, ou seja, sinais, bem, representados por funções com descontinuidades, são muito utilizados na engenharia. Por quê? Essas descontinuidades, que são basicamente uma mudança bruta do sinal, elas representam modos de comutação. Ou seja, quando você tem, por exemplo, um aparelho que está desligado e você liga ele, hein, o sinal de ligar o aparelho, ele vai de um valor zero a um valor alto, de forma bruta. Então, quando você, por exemplo, está em uma sala, a sala está com a luz apagada, você vai no interruptor e você seja, você liga o interruptor, a sala vai ficar iluminada de forma bruta. Essa iluminação de forma bruta, ela pode ser caracterizada como um sinal com uma descontinuidade, hein? Esse é modo liga, desliga. Então, esse tipo de sinal, modo liga, desliga, eles são muito utilizados na engenharia. Esse sinal liga e desliga, a gente vai chamar de sinal de grau unitário. E ele pode ser representado de várias formas. Você vê aqui. Então, sinal de grau unitário, a gente vai chamar como UDT, esse é o nosso sinal de grau, certo? E ele vai representar uma mudança bruta por um valor que normalmente é zero, para exemplificar que está desligado, para um valor alto. Pode ser 1, se o degrau for unitário, ou pode ser um valor diferente de 1, se o degrau não for unitário. Então, a gente vai definir como 0 para todo t menor que 0, como 1 para todo t maior que 0, e a gente pode definir um valor intermediário,
Pode ser 1/2 para t igual a 0 aqui no meio. Porém, você também pode definir dessa forma aqui: 0 para todo t menor que 0 e 1 para todo t maior ou igual que 0. Ou assim, ou assim. Para nós, nessa disciplina, e na engenharia, quando a gente está trabalhando da interação entre os sinais e os sistemas, todas essas representações elas são equivalentes. Né? Mesmo que desde o ponto de vista matemático elas sejam diferentes, desde o ponto de vista da interação entre sinais e sistemas, elas são equivalentes. Por quê? Porque a quantidade de energia que possui um sinal definido dessa forma vai ser exatamente igual à quantidade de energia que possui um sinal definido dessa forma aqui. Bem? Então, a quantidade de energia desse sinal vai ser igual à quantidade de energia desse sinal. E quando a gente trabalha com interações entre sinais e sistemas, o que interessa para nós é a quantidade de energia que o sinal consegue transmitir para o sistema, ou a quantidade de energia que o sinal está carregando. Então, desde o ponto de vista energético, todas as representações anteriores elas são equivalentes. Esse é um ponto importante. Né? Então, vai um caso onde se aplica o sinal de grau unitário. Né? Por exemplo, você tem esse circuito aqui, o circuito RC, todo mundo conhece. E esse circuito RC tem um interruptor. O interruptor varia dessa posição para essa aqui, na forma bruta, certo? Então, o que acontece com a corrente? A corrente desse circuito, ela pode ser representada por essa expressão aqui. É uma função por trecho, ela vale 0 para todo t menor que 0, e tem um valor diferente de 0 para todo t maior ou igual que 0. Essa é uma forma de representar a corrente, bem, no circuito. Ou também a gente pode representar essa corrente, bem, dessa forma aqui, utilizando que coisa? O sinal de grau unitário. Esse de grau unitário vai representar que coisa? A comutação, essa mudança bruta que teve aqui no interruptor, para um t menor que 0, que seria um instante em que o interruptor foi acionado, a corrente é 0. Para um t maior que 0, a corrente apresenta esse valor aqui, certo? Então, essa é uma utilidade, como a gente vai utilizar na prática, bem, o sinal de grau unitário, por exemplo. Temos também a função sinal. A função sinal vai ser representada por quê? Vai ser basicamente um degrau unitário que ele foi deslocado aqui na sua amplitude. Bem? Então, ela está definida dessa forma aqui. É a função sinal. Temos também a função rampa unitária, que é definida por rampa. Bem? Um fato interessante é que a função rampa unitária ela pode ser definida como a integral ao longo do tempo da função de grau unitário. E temos também a função impulso unitário. Essa função impulso unitário ela é muito importante, porque mesmo que essa função impulso ela não consiga ser representada na prática, ela tem muita utilidade. Então, para entender essa função impulso unitário, a descrição matemática dela, a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar com um sinal pulso. Um sinal pulso é um pulso que ele vai ter uma largura A e vai ter uma amplitude 1 sobre A. Dessa forma, a área do pulso vai ser uma área unitária. Então, eu vou multiplicar agora esse pulso por uma função g. Uma função g, qualquer uma. O produto da multiplicação da função g pelo pulso vai ser essa linha aqui mais escura. Então, a área dessa linha aqui mais escura é dada por essa expressão que aparece aqui embaixo. Eu vou pegar essa área agora, bem, e utilizar a série Malaurin, bem? Vou expandir ela. Então, vou expandir a função dessa forma. Fazendo um trabalho de cálculo, eu consigo chegar a essa expressão aqui. E agora você vê o seguinte, eu vou diminuir o valor de A. Ou seja, o valor de A, ele vai tender a 0. O que significa isso aí? Que eu vou encolher, bem, a largura do pulso.
de forma tal que, na hora que eu encolho a largura do pulso, eu estou diminuindo o valor do A, o que vai acontecer com a amplitude dele? Ele vai aumentar, a amplitude é 1 sobre A, certo? Se A é menor, aumenta a amplitude. Então, aqui nessa expressão aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que A vá para o zero. Bem? Se A vai para o zero, esses termos aqui, eles vão desaparecer. E a gente vai ficar com quem? 1 sobre A vezes G0. Cancela aqui. Bem? Então, no limite, quando A tende a zero, a área vai ser igual a quem? A própria função G em zero. Então, dessa forma, observa aqui, qualquer função que multiplicar por outra função de dt finita e contínua em t igual a zero, e com seu produto integral num intervalo que inclui a t igual a zero, e tenha como resultado o próprio g igual a zero, ela vai ser definida como um sinal impulso unitário. Então, o impulso unitário pode estar definido por funções, ou seja, pode ser criado a partir de funções pulso, pode ser criado a partir de funções triangulares, como a gente vai mais para frente. Então, o importante é que o comportamento dessa função satisfaça essa condição aqui. Qualquer função que satisfaça essa condição, no limite, ela pode ser representada como um sinal de impulso unitário. A gente vai ver esse um detalhe mais para frente. Bem? Então, funções de impulsos unitários são representadas por quem? Por uma seta. Se o impulso tem zero, bem, seria aqui ρ dt, zero. Se ele tiver amplitude 1, bom, amplitude do impulso é 1. Se ele tiver amplitude 9, é 9. Pode estar deslocado, sinal trocado, etc. O importante é que ele tem que ser igual a zero para ele tem que ser igual a zero para todo t diferente de zero, e a integral dele, né, no intervalo de t1 sobre t2, né, em torno de zero, né, essa integral ela tem que ser igual a 1 nesse intervalo, e tem que ter valor zero caso contrário. Então, a partir da definição do impulso unitário, a gente pode utilizar essa definição como ferramenta para novas definições e para novas propriedades dos sinais e do sistema. Então, por exemplo, o conceito de derivada generalizada está muito ligado ao sinal impulso, hein? Ao sinal impulso unitário. Por exemplo, assuma o seguinte aqui. Você tem aqui um sinal de grau, né? Só que esse sinal de grau, que é um sinal bruto aqui, eu vou representar inicialmente ele por quê? Por uma variação, por esse sinal que aparece aqui. Ou seja, ele começa a aumentar aqui em menos A sobre 2 e vai até A sobre 2, de forma uma rampa. Você vê que quando o A tende a zero, o que vai acontecer? A subida vai começar aqui e vai terminar aqui mesmo. Ou seja, vai ser uma subida bruta. Então, quando o A tende a zero, esse sinal aqui ele vai se convertir em quem? Em um degrau unitário. Bom, a derivada desse sinal aqui é dada por essa expressão aqui. Então, sabem que a derivada de gt, essa que aparece aqui, ela existe para todo t, exceto para os valores de t igual a mais menos a sobre 2. Ou seja, a derivada de gt vai existir para todo valor de t, exceto para esses valores aqui. Por quê? Porque aqui a função é descontínua. Você vê aqui o limite por aqui é zero e o limite, quando você vem por aqui, é 1 sobre a. Então, aqui vai se ter uma descontinuidade. Então, quando A tende a zero, o g de t vai tender a um degrau e a derivada vai tender a quê? A um impulso. Então, as derivadas que você tem no limite se chamam derivadas generalizadas. E a expressão dela é a seguinte. Ó, a derivada generalizada de t vai ser igual à derivada normal para todo t, sendo t diferente de t
sub zero. Você vê que em t sub zero é que acontece a descontinuidade. Então, nessa descontinuidade, a gente vai acrescentar esse termo aqui, que seria o limite quando você vem pela esquerda menos o limite quando você vem pela direita, vezes o impulso no instante t sub zero. Então, essa derivada aqui é uma derivada nova com que a gente vai trabalhar agora. Chama derivada generalizada. Por que a gente não trabalhou com essa derivada antes? Porque você não sabia o significado do impulso. Então, agora que você já sabe qual é o significado da, da função impulso unitário, você pode trabalhar com a derivada generalizada. Então, a partir daí, você tem várias propriedades. Tem a propriedade de equivalência, né? Que quando você multiplica, né, um impulso por uma função, né, e essa multiplicação vai gerar o seguinte resultado, esse resultado aqui. Você bem que sempre todas essas propriedades que envolvem o impulso, elas são analisadas no limite, ou seja, quando o valor de A tende a zero. Temos também a propriedade da amostragem, né? Ele é baseado na propriedade da equivalência, que aparece aqui em cima, e ele especifica que quando você tem, né, a integral de um GDT, um sinal qualquer um, por vezes o impulso, em a derivada disso aqui, hein, vai ser a derivada disso aqui, se por definição a integral do impulso é 1, e então esse valor aqui, ou seja, a multiplicação de GDT vezes o impulso em t sub zero, a integral disso aqui, vai ser igual a quem? A função em t sub zero. Essa propriedade aqui chama a propriedade da amostragem do impulso unitário, e vai ser também muito utilizada ao longo do curso. Então, operações com o final impulso unitário. Quando a gente tem vários impulsos, a gente chama que vai se ter um trem de impulso, um conjunto de impulsos. Esse conjunto de impulsos pode ser representado dessa forma aqui. São um conjunto de impulsos, né? Todos eles espaciados, né? nt, dt seria a largura disso aqui, né? É o período, o sinal, e n é um número inteiro. Além do sinal impulso, a gente tem um sinal ret, que seria um sinal pulso retangular. É o sinal pulso, né? Esse sinal pulso você vai chamar como sinal ret. E qual a característica dele? A característica que é um pulso, bem, de área unitária, por isso que a gente chama que é unitário, e definido por essa expressão aqui. Temos também a função pulso triangular, que seria um triângulo também. Esse pulso triangular unitário também tem a característica de que a área dele é unitária. Temos a função sinc, se você já conhecia, a função sinc, ela é definida como seno de πt sobre πt. É importante aqui que o argumento do seno seja o denominador dessa expressão aqui, certo? Então, a função sinc também vai ser muito utilizada, né? Porque você vai ver que a função sinc ela aparece como consequência quando você faz a transformada Fourier e a transformada Laplace. Aparece com muita frequência a função sinc. E temos também a função de Dirichlet. Você vê que a função de Dirichlet ela é formada por funções senos, né? De diferentes argumentos, é um conjunto de funções senos de diferentes argumentos, e essa função de Dirichlet também vai aparecer com frequência quando a gente faz o processamento e análise dos sinais e no domínio do tempo e no domínio da frequência. Então, essa função aqui é importante que você domine também. E, bom, até aqui termina a segunda videoaula e a gente se vê na próxima aula.